negócio estudando obstáculos fundamentais ao exercício da inteligência. E o primeiro advém da própria natureza das coisas, que é o seguinte: nós só podemos dizer aquilo que nós pensamos, ou seja, não aquilo que nós percebemos. Quer dizer, se não há uma operação de formalização e esquematização feita dentro da nossa consciência, a fala simplesmente não sai. Nós não temos nenhum meio de expressar diretamente os objetos ou expressar mesmo a sensação que eles nos trazem. Isso quer dizer que praticamente nós nunca dizemos o que estamos vendo, nós só dizemos o que estamos pensando. Se você tem consciência disso, então você pode desenvolver uma série de mecanismos corretivos ou adaptativos para você se manter o mais próximo possível do mundo da sua percepção. Agora, acontece o seguinte: as imagens que povoam a nossa memória e das quais nós extraímos aquilo que vamos dizer, elas são de duas fontes. Elas são percepções diretas ou elementos imaginários que nós colhemos aqui ou ali, por exemplo, daquilo que nós lemos, daquilo que ouvimos falar, etc, etc. E a maneira de tratar essas duas coisas é completamente diferente. Na maior parte dos casos, a gente observa que a expressão mais próxima possível de uma experiência direta é uma coisa muito difícil para as pessoas. Pelo seguinte: as nossas experiências, nossas sensações, nossas percepções são individualizadas e, na maior parte dos casos, dificílimas de transmitir. Mas a linguagem com que nós falamos é a mesma para todos. Embora ela mude no curso dos tempos, se introduzem termos novos, novas construções, etc., mas ela é um produto padronizado, por assim dizer, para todos. Então, aí nós temos uma série de dificuldades. Primeiro, o perceber corretamente. Segundo, o memorizar corretamente. Terceiro, a transposição disso numa linguagem. E só no momento em que você transpõe uma dessas percepções de linguagem é que você se apropria dela. Tá certo? Então, isso quer dizer que aquilo que nós conseguimos apropriar do conjunto da experiência e verbalizar é muito pequeno em relação ao conjunto do que nós percebemos. E muito facilmente alterável desde fora. Por exemplo, se o indivíduo passou por qualquer desses empreendimentos de grupos de encontro, psicoterapias, qualquer desses empreendimentos de manipulação da consciência, é mais do que óbvio que ele não lembra completamente o processo. E ele não sabe o que está dirigindo o curso do seu pensamento. Então, a primeira coisa seria remover isso aí. Quer dizer, voltar atrás e dizer o que eu percebi mesmo. Existem, por exemplo, várias experiências nas quais te reúne o pessoal numa plateia e faz acontecer alguma coisa na frente deles, e daí depois cada um descreve aquilo de uma maneira diferente. Mas é evidente que isso pode acontecer, mas isso não acontece sempre e isso realmente não é a regra geral. Por exemplo, se você vê um gato caminhando sobre a mesa, perguntar para 40 pessoas aqui o que vocês viram, todos vão dizer: eu vi um gato sobre a mesa, mas pode acontecer, sobretudo se for um acontecimento programado, pode acontecer de surgir uma divergência nas narrativas. Ora, essas divergências, todas elas são baseadas não na estupidez humana, não na ignorância, não na falha da nossa percepção, mas do fato de que o objeto ou o fato percebido, ele mesmo tem muitos aspectos e pode ser observado desde muitos aspectos. Desde o século XVIII, pelo menos, os filósofos e também os psicólogos, os estudiosos do ser humano em geral, dedicaram uma atenção extraordinária ao problema da mente humana e hoje em dia do cérebro humano, tentando encontrar ali a chave da cognição. Mas acontece que isso é impossível, porque não haveria cognição nenhuma se não houvesse um negócio chamado mundo. É isso. Então, é claro que se você quer obter uma visão clara do que é o conhecimento humano,
você teria que estudar as relações entre sujeito e objeto, entre o cognoscente e o cognoscido, ou entre a mente humana e o mundo. Mas se você me perguntar, existe alguma disciplina que estude isso? Não tem nenhuma. Todas vão focar ou no mundo. Por exemplo, um sujeito está estudando geografia, ele não está interessado nos procedimentos cognitivos que o cérebro dele teve que desempenhar para conhecer a geografia, ele está interessado diretamente nos objetos da geografia. Mas se ele vai estudar pelo lado psicológico, ou até pelo lado filosófico, ele vai quase que incoercivelmente se concentrar no problema da mente humana. Não é isso? Então, hoje mesmo eu estava conversando, a Paula me trouxe uma gravação de um médico conhecido dela, que ele leu algo, ouviu algo que ouviu algo que eu disse a respeito da tipologia do Jung, e ele levantava o seguinte problema: o Jung ele descreve a tipologia humana, a tipologia dos vários tipos de mente humana, segundo 4 funções cognitivas, né? Intuição, sensação, pensamento e sentimento. Conforme essas 4 funções têm uma orientação, diz ele, introvertida ou extrovertida. Então você obtém aí 8 tipos fundamentais. E ele diz que em toda pessoa há uma função que domina, e essa função é a mais consciente. E a função oposta se torna inconsciente e, de certo modo, ela atrapalha a função mais consciente. Então, ele coloca assim: a intuição se opõe à sensação. Portanto, se o sujeito, se nele predomina a função intuitiva, a sensação ficará inconsciente. Isso quer dizer, o indivíduo terá uma má percepção das situações físicas, sensíveis em torno. Nós bem, esse é o Jung, eu não concordo com nada disso, eu acho que tudo isso está errado, mas é o que ele diz. E o pensamento se opõe ao sentimento. Mas que o indivíduo no qual predomina a função pensamento, ele terá uma espécie de sentimento atrofiado, mas esse sentimento atrofiado terá um peso na conduta dele, quer dizer, a sua vida inconsciente se centrará naquela função atrofiada, função secundária. Tá certo? E conforme ele ser um intuitivo, ou sensitivo, ou perceptivo, ou pensamentivo, intuitivo ou extrovertido, a sua função dominante se centrará em objetos do mundo exterior ou do mundo interior. Então, por exemplo, se o sujeito é um sensitivo introvertido, ele é hipersensível aos seus estados físicos e a pequenas mudanças do ambiente físico também. Automaticamente, a função intuitiva ficará atrofiada e será uma fonte de problemas para ele. Então, para tirar falsas intuições, falsos pressentimentos e assim por diante. Né? Só que ele define, quando você vai ver a descrição de cada uma das funções, ele define a intuição como uma função cognitiva que funciona por via do inconsciente. Então logo eu li isso, eu perguntei, mas se a função dominante é consciente, como é possível que uma delas só opere por via do inconsciente? Então esse médico, Dr. Mário, não sei das quantas, ele disse, é possível que a função opere por via do inconsciente, quer dizer, a intuição opera inconscientemente, mas o objeto dela, o resultado, o conhecimento obtido é consciente. E, bom, isso aí é possível, mas eu estou dando esse exemplo só para mostrar para vocês como a psicologia dos últimos 2 séculos se centra no problema do sujeito. Sempre o sujeito humano. É a mente humana, é o consciente, é o inconsciente, é os reflexos condicionados, etc. Tudo isso está em nós. E daí eu pergunto assim, mas, e o mundo? Não existem objetos? Então, essa mesma tradição da psicologia, de centrar-se no sujeito, ela é um dos obstáculos à inteligência humana. E como isto é o único tipo de psicologia que nós conhecemos hoje em dia,
Todos nós somos, de algum modo, afetados por isso. Ou seja, nós sempre buscamos a explicação de tudo em nós mesmos, na nossa personalidade, no nosso inconsciente, na nossa psicologia, etc, etc, etc. E, frequentemente, deixamos de ver que são os objetos do mundo que nos fazem perceber as coisas como nós as percebemos. Então, por exemplo, existe algum ato de percepção visual que possa ocorrer fora do meio luminoso? Se não tem luz nenhuma, porque não tem percepção visual nenhuma, isso quer dizer que o ambiente luminoso é um elemento central da percepção. E ele definitivamente não está na minha mente, nem na minha cabeça. Do mesmo modo, se você pegar a esfera dos sentimentos humanos, ora, você está mergulhado num mar de sentimentos humanos das outras pessoas e do ambiente que te cerca e da cultura, etc, etc. Tudo isso pesa na nossa operação interior. Então, eu acho que uma das primeiras coisas para restaurar o sentido da inteligência é o indivíduo se livrar dessa coisa egocêntrica em que a psicologia moderna nos acostumou. Parar de buscar explicação em você mesmo, porque tem muitas explicações externas mais satisfatórias. Hoje em dia, felizmente, já começa a surgir uma teoria que chama a teoria ecológica da percepção. Quer dizer, todo ato de percepção se dá num ambiente externo determinado e é monstruosamente determinado por ela. Também, eu ontem estava comentando a teoria do Kant, né? Quer dizer, o Kant é o pai de toda essa tradição. Porque se você nada pode conhecer das coisas em si mesmas, mas você pode, por análise posterior, você descobrir quais são as categorias do seu pensamento, as categorias da sua sensação, ou seja, as condições a priori que determinaram o seu conhecimento, então é evidente que a sua atenção vai se desviar dos objetos, dos quais você nada pode saber além da aparência, e se concentrar na estrutura do seu pensamento. Não é isso? E, a partir da hora que você faz isso, você se trancou numa jaula do qual vai ser muito difícil sair. E você será acompanhado a vida toda por uma sensação de irrealidade. Eu acho que a sensação de irrealidade, hoje em dia, todo mundo tem. Mas se você procurar nos séculos anteriores, ao século XVIII, você vai ver que isso era uma coisa que praticamente não existia. As pessoas simplesmente não tinham dúvida quanto à existência do mundo exterior. Então, ou elas todas estavam enganadas e nós só passamos a ficar inteligentes depois do século XVIII, ou, ao contrário, eles tinham a capacidade que nós não temos. Quando você observa culturas ditas primitivas, você observa às vezes que eles têm alguns conhecimentos que se perderam completamente. Por exemplo, o falecido Orlando Vilas Boas uma vez me contou uma história de uma tribo no Xingu, onde haviam desaparecido 2 crianças. E a tribo inteira procurou, foram na FUNAI, foram no exército, na polícia, todo mundo procurou as crianças, para tudo quanto ela não acharam. Daí ouviram falar num pajé que localizava qualquer coisa. Chamaram o pajé, ele reuniu a tribo toda na oca e disse: olha, eu vou fazer a reza aqui, quando eu terminar de rezar, as crianças vão estar aí na porta. E dito e feito. Isso quer dizer, ele sabia fazer isso. Outra vez, no tempo do Fernando Henrique Cardoso, teve uma seca em qualquer lugar e ninguém conseguia fazer chover ali, mas tinha 2 pajés que sabiam. Eles chamaram os 2 pajés, os 2 pajés foram lá, fizeram a macumbinha deles e disseram: vamos sair daqui que vem um pé d'água dos diabos. E de fato veio. Daí apareceram centenas de especialistas, conhecedores universitários, explicando aquilo em função da cultura indígena. Eu digo: mas escuta, mas espera aí, as nuvens fazem parte da cultura indígena? Foi a cultura indígena que inventou as nuvens? Não, existe um fator externo que foi operado e funcionou do jeito que se esperava. Então, se você perguntar assim, o que é uma ciência que é incapaz de explicar as relações entre uma determinada sociedade e o seu meio físico, e vai explicar tudo em função da cultura?
em decorrência também da tradição kantiana, tudo no mundo se dividiu em duas coisas. Existe natureza, que é um negócio que funciona de acordo com certas leis permanentes, que a ciência teoricamente investiga, e existe a cultura, que é tudo que nós criamos. A linguagem, as artes, os costumes, etc, etc, etc. E bom, mas se essas coisas são separadas, como é que uma pode afetar a outra e a outra pode afetar uma? Ou seja, simplesmente não há uma ciência da relação entre o ser humano e o universo objetivo. Isso desapareceu. Então, se você é um indivíduo mais chegado às ciências físicas, você vai tentar explicar tudo em função de processos naturais, e se você é das ciências sociais ou da psicologia, você vai explicar tudo em função da cultura. O obstáculo que isso cria à inteligência humana é monstruoso. Porque você já tem a divisão prévia, você já tem a classificação prévia de tudo que está acontecendo. E ou a coisa se enquadra no que você entende com os conceitos que você tem, ou você simplesmente não pode enxergá-lo. Então, isso quer dizer que a famosa dúvida sobre o mundo exterior, ela se impregnou de tal modo, sobretudo no ambiente das ciências humanas, que tudo é explicado em função da subjetividade e da cultura, inclusive ações físicas que mudam o mundo material em torno, tá certo? E que ou se baseiam num conhecimento desse mundo material, ou então é tudo loucura. Como todos nós fomos educados dentro dessa cultura, nós todos estamos acostumados a, quando temos algum problema, nos perguntar o que há de errado comigo. Quando você começa a observar tudo quanto há de errado no ambiente físico e social em torno, eu acho que a pergunta inverte. E a pergunta é o seguinte: como é que eu posso tentar, me examinando a mim mesmo, descobrir o que está se passando em torno? É absolutamente impossível. Isso é a mesma coisa que você tentar descobrir em você mesmo os pensamentos de um outro. Isso aqui é um vício generalizado. De todos nós somos psicologistas. Toda a nossa sociedade moderna é psicologista. A ideia de que nós não percebemos as coisas corretamente, de que nossa percepção é errada, ela está tão impregnada na nossa cultura que você tem técnicas inteiras para você modificar o modo de percepção do sujeito, como se houvesse algum defeito constitucional. Se você pensar bem, o que é a programação neurolinguística? Programação neurolinguística é você fazer as pessoas verem as coisas de uma certa maneira. Por que isso é possível? Porque não se admite que haja uma maneira correta. Tudo é subjetivo. Então você tem a mente do paciente e tem a mente do programador neurolinguístico. E ele vai impor a você um novo padrão. Também acontece que, por você viver num ambiente urbano, se você comparar um ambiente arquitetônico, urbano, ele é muito mais uniforme do que uma floresta, por exemplo. Na floresta as formas são tão variadas que você frequentemente se perde ali no meio, você não consegue nem reproduzir aquilo mentalmente. Ao passo que no meio urbano o ambiente físico é bastante uniforme, sob certo aspecto. É até tedioso, tá certo? Isso quer dizer que no ambiente urbano você vai prestar mais atenção nos fatores humanos do que nos fatores de ordem física. Quer dizer, o ambiente urbano é constituído do quê? De costumes, de valores, né? de critérios de importância, de normas, de hábitos. É nesse mundo que você está vivendo, não é no mundo físico. E quando você se volta para o mundo físico, você ou fica perdido nele, ou você tem a impressão de que ele é uma fantasia. É o famoso sujeito que trabalha no escritório, no fim de semana ele vai passar numa praia ou no mato, e depois, quando ele volta para o trabalho, ele tem a impressão que ele voltou para a realidade. Para mim, parece que essa impressão está inteiramente invertida, porque tudo que você vai encontrar no escritório
um conjunto de situações criadas por decisões humanas. Portanto, tudo subjetivo. Por exemplo, você trabalha, sei lá, numa fábrica de sapatos. Você diz, bom, você trabalha na fábrica de sapatos porque algum dia o sujeito decidiu abrir uma fábrica de sapatos. Ele não nasceu com fábrica de sapatos pronta. Isso não é uma coisa da natureza, é coisa que veio dele. Em função disso, você tem uma série de fatores de ordem econômica, administrativa, que ele leva em conta, de modo a poder moldar a conduta dos seus empregados e obter o resultado decisivo. Quer dizer, você está inteiramente dentro de um ambiente criado por seres humanos. E tudo que é criado por seres humanos é criado porque eles quiseram criar. Vem tudo da subjetividade. Então, nós vivemos, a maior parte do tempo, num ambiente que é um cruzamento de subjetividades e não um conjunto de coisas e fatos. Estão entendendo? Isso aqui é fundamental para o que eu vou dizer em seguida. Então, uma das primeiras coisas, primeiras providências para você liberar a sua inteligência é você voltar ao ambiente físico. Então, mudar a hierarquia. Fala, peraí, existe o planeta Terra, eu estou aqui, estou assentado aqui em cima. Eu não sei exatamente qual é o formato do planeta Terra, tem até gente que diz que a Terra é plana, mas seja ela plana ou esférica, o fato é que você está em cima dela. Ela me impõe uma série de possibilidades e limitações. Por exemplo, eu tenho um determinado tamanho e não outro. Eu tenho um certo coeficiente de força física que eu posso aumentar um pouco, mas não. Ele pode treinar a vida inteira para ficar fortão, mas ele nunca vai ficar forte como um urso. Então, existem limites físicos que são absolutamente intransponíveis. E esta é a realidade em cima da qual se constrói o mundo humano. Então, em toda e qualquer situação, você atentar primeiro para os condicionantes físicos da situação e entender que eles são a realidade primária e não o mundo humano construído em torno. Mesmo porque este mundo humano ele se modifica com uma velocidade que, se a natureza se modificasse com a mesma velocidade, ela já teria terminado. Claro que existem mudanças na natureza, mas são lentas, né? São lentas e nunca são mudanças estruturais, são mudanças de detalhes. Mas no mundo humano nós podemos, assim, em questão de dias, mudar todas as regras, todas as normas, todas as proibições, etc. E ali isso acontece. Por exemplo, você tem um golpe de Estado, um outro sujeito toma o poder, baixa uma série de leis onde tudo que era permitido fica proibido, tudo que era proibido fica permitido. E você já está metido nesse ambiente numa velocidade impressionante. Então, isso quer dizer, enquanto nos orientamos só pelo ambiente humano, é claro que nós estamos perdidos. Nós estamos fora da realidade. Então, este é o primeiro ponto. Eu me lembro quando eu era moleque, uma vez eu vi uma foto de um general de 1,20 m passando em revista soldados de 1,90 m. E eu olhava aquilo e falava, mas por que eles obedecem esse baixinho? Evidentemente, não era por nenhum fator de ordem física. Era por uma rede enormemente complexa de obrigações e proibições na qual cada um deles acreditava. Cada um poderia pegar o baixinho e jogar dentro da lata de lixo, sem a menor dificuldade. Inclusive nós, quando fomos para Roraima, né, nós também estávamos lá fazendo conferência para os militares, tinha a tropa toda, de repente, o comandante era um hominho de 1,20 m. Falei, é aquele personagem da fotografia. Então, é só a partir do ambiente físico que você pode reconstruir as suas memórias de uma maneira realista. Não tem outro jeito. Agora, Aristóteles já ensinava o seguinte: a inteligência não opera diretamente sobre os dados dos sentidos. Ela só opera sobre aquilo que foi guardado na memória. Ou seja, você abstrai de tudo que você percebeu. Você abstrai algumas formas que você consegue repetir na sua mente. Então aí você já tem uma primeira seleção. Ora, você seleciona essas formas baseado em que interesse? Qual é o critério de seleção? Geralmente as pessoas nem sabem qual é o critério. Por que elas prestaram atenção nisso e não naquilo? Por que tais ou quais imagens se impregnaram na memória, enquanto outras que faziam parte do mesmo cenário desapareceram? Tá certo? Então, você domar a sua memória para que ela se concentre
nos pontos que são realmente importantes. Mas isso só acontece se você tiver uma paixão do conhecimento, né? E se essa paixão for predominante em relação às outras. Por exemplo, nós podemos selecionar as imagens conforme as coisas sejam agradáveis ou desagradáveis, ou conforme elas sejam temíveis, né? Você tem medo de certas coisas quando aparece, sei lá, tem medo de gato. Então quando aparece o gato, bom, você não vai esquecer o gato, certamente, né? Mas o gato era o personagem determinante da situação? Ou foi apenas, vamos dizer, por um hábito subjetivo que você o guardou na memória e esqueceu o resto? Então, o que a nossa memória guarda e qual é o critério de seleção que nós usamos? Ora, quando você observa na rua um fenômeno que você não entendeu, algo que aconteceu, estava muito confuso, você chega em casa, as pessoas perguntam o que aconteceu, o que você faz? Você tem uma explicação? Não, você não tem explicação nenhuma, você só tem uma narração. Não é isso? Então, vamos dizer, a narrativa dos fatos é o primeiro elemento. O que aconteceu realmente? Vamos dizer, a narração é o primeiro passo da compreensão. Ora, uma pessoa não aprende a fazer uma narração se ela não tiver uma extensa cultura literária. Porque existem milhões de maneiras de você narrar uma coisa, tá certo? E ao narrar você também vai ter que fazer uma seleção e uma ordenação, etc, etc. Então, vamos dizer, essa aqui é uma das minhas regras. Toda e qualquer educação tem que começar pela língua e pela literatura, não tem outro jeito. Sobretudo nas ordens narrativas. Normalmente as pessoas acham que esse é um conhecimento inferior. Sobretudo hoje em dia, que nós temos a adoração do conhecimento científico. Nós temos, não, mas essas coisas são imprecisas, tem muito da fantasia, etc, etc. Mas o sujeito está falando disso, isso ele também tem a sua própria narrativa, e é uma narrativa simplória. Então, se você perguntar, mas por que você acha que um conhecimento preciso é melhor do que um conhecimento impreciso? Um conhecimento preciso, ele pode ser inteiramente inventado. Eu lhe dou um exemplo. Toda matemática é assim. A matemática não trata de absolutamente nada. É apenas um conjunto de regras e fórmulas que você desenvolve mentalmente. É todo mundo imaginário. E nenhuma ciência pode ser tão precisa quanto a matemática pura. Então, se você vai para o lado da precisão, você termina no formalismo total. Então, da onde vem essa noção de que o conhecimento mais preciso vale mais do que o conhecimento impreciso? Se nós perguntamos assim, vale mais o conhecimento preciso de uma coisa que não existe do que o conhecimento impreciso de uma coisa que existe? É só fazer essa pergunta. Você vê que a adoração da precisão é um sério obstáculo ao desenvolvimento da inteligência. Então, Aristóteles achava que a matemática é coisa para criança, porque a matemática não requer experiência da vida. Então você pode encontrar um sujeito que aos 5 anos seja um gênio matemático. Agora, você pode encontrar aos 5 anos um sujeito que seja um gênio da narrativa literária? Não pode. Porque para fazer a narrativa você vai ter que usar milhões de elementos de memória que precisam estar na memória. Então, eu estava lendo a biografia do Jacob Wasserman. O Jacob Wasserman era um narrador precoce. Isso quer dizer que aos 12, 13 anos ele conseguia inventar uma história atrás da outra. Evidentemente eram histórias fantásticas, que refletiam apenas a fantasia dele. E ao longo do tempo, ele começa a escrever os seus romances, e você vê tantos tipos ali, tantas. Eu falei, mas onde ele conheceu toda essa gente? Como é possível isso? Então você vê que na literatura dele tem um depósito de conhecimentos humanos reais imenso. Ou seja, ele está preparado para apreender o sentido de muitas situações humanas diferentes. Então é claro que nada disso tem precisão científica, mas tudo isso é real.
Tanto que você vê alguns personagens e fala, pô, mas eu conheço essa pessoa, eu já vi esse cara em algum lugar. Agora, se você tenta desenvolver na criança, sobretudo, as aptidões de tipo matemático, você vai viciá-la, né, a só pensar nos próprios pensamentos. Você vê que no Brasil se ensina muito mais matemática do que nos Estados Unidos. Mas muito mais, ou do que no Japão, ou do que em Singapura, em qualquer lugar. Isso é um dos motivos fundamentais da burrice brasileira. E isso é baseado num preconceito cultural, por assim dizer, fetichista, em que os nossos educadores, os nossos legisladores imaginam que os países que estão tecnicamente mais desenvolvidos estão assim porque as pessoas sabem muita matemática. De fato não é assim, né? Mas eles imaginam. Então esse é um preconceito provinciano que se impregnou na mente nacional, e isso está destruindo milhões de inteligências. Porque você está aprendendo a operar só com formas abstratas, que na verdade não são nem abstratas, porque não foram abstraídas de nada, foram simplesmente inventadas. E a habilidade em manejar essas formas é tido como inteligência. Então, isso é a mesma coisa que dizer, a inteligência matemática não existe, porque ela é a inteligência do nada. Ela é assim, como você aprender a jogar xadrez. O xadrez, pelo menos, tem uma simulação de situação real. Entendeu? Tem um rei, uma rainha, tem uma corte. Né? Mas é mais ou menos a mesma coisa. E se esse tipo de inteligência fosse tão importante quando eles pensam, então qualquer praticante de qualquer jogo que se desenvolvesse ali seria o máximo da inteligência, seria maior do que Michelangelo e Shakespeare e Isaac Newton, etc. E de fato não é assim. Então, a primeira coisa é você se assegurar de que aquilo que você está pensando existe, de que aquilo faz parte da sua experiência real. E para isto, você precisa moldar a sua memória de modo que ela deseja refletir o que de fato aconteceu. Em primeiro lugar, aquilo que de fato aconteceu com você mesmo. Por exemplo, todos nós temos recordações de fatos que sucederam a nós. Alguma vez vocês já pararam para pensar, vou fechar os olhos aqui e lembrar, será que foi assim mesmo? Hã? Ninguém faz isso. Ninguém é ensinado a fazer isso. Então, por exemplo, vou contar a minha vida. Que, bom, eu pessoalmente não posso contar a minha vida, porque aconteceu tanta coisa que eu vivi 10 vidas. Né? Mas algumas coisas eu lembro. Né? E frequentemente eu faço isso. Eu falo, como é que foi realmente aquilo? Né? Você vê que é muito difícil, porque a memória é temporária, ela não guarda tudo eternamente. E frequentemente você lembra de algo, mas você não tem a imagem visual daquilo. Você sobrou só o sentimento que você teve. Por exemplo, se você teve medo de alguma coisa, talvez tenha assumido a imagem da coisa temível e sobrado somente o medo. Então aí você pode inventar um análogo. Você não está mentindo se você faz isso. Você está sendo, vamos dizer, uma imprecisão controlada. Mas eu pergunto, algum dia algum professor tentou desenvolver em você esta memória? Eles não ligam para isso. Eles dizem, mas tudo está baseado nisto. Toda a operação da inteligência humana está baseada nisto. Então, primeiro começar a prezar a sua memória. Houve uma época que as pessoas faziam uma campanha contra a decoreba. Não pode, você tem que ensinar o espírito crítico, julgamento crítico, em vez de ficar decorando coisas. Você sabe por que os chineses são os melhores alunos no mundo? Porque para aprender a escrever em chinês, você precisa de cara aprender 5.000 caracteres, ter todos na memória. É por isso que eles são inteligentes. Então, a memória é a coisa mais importante para o ser humano. O raciocínio não é tanto. E, sobretudo, que eles chamam pensamento crítico. Pensamento crítico é você criticar alguma coisa. E a gente não pode esquecer aquilo que dizia John Stuart Mill, a crítica é a função mais baixa da inteligência. A crítica é simplesmente você dizer não onde alguém disse sim. A crítica é apenas um discordar. Não é isso? Mas a regra número 1 é aperfeiçoar a memória.
Aperfeiçoar a memória não quer dizer desenvolver uma grande memória. Não estou falando de você aprender uma técnica mnemônica. Existem muitas e elas funcionam. Existe um sujeito chamado Dominic O'Brien, que você põe ele numa sala com 200 pessoas, ele se apresenta às 200 pessoas, depois ele diz o nome de cada um. O sujeito ganhou 8 vezes o campeonato mundial de memória, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da memória real, que o sujeito tem da sua vida real e das suas experiências reais. Essa é outra técnica completamente diferente, que é o que é aquilo que se chama anamnese. A anamnese é você vencer o esquecimento e tentar obter uma descrição ou narrativa mais real daquilo que aconteceu. Agora, você imagina o que acontece quando o sujeito leu alguma coisa, instantaneamente aquilo que ele leu cria uma imagem na mente dele. E ele começa a raciocinar a partir dali. Então você não está lidando com elementos da memória pessoal, você está lidando com um elemento ficcional, que ele foi dado por uma outra pessoa, você está tomando aquilo como premissa. Né? O que fazer quando se trata não do acontecimento que nós presenciamos, mas de algo que alguém nos disse, ou que alguém nos contou, que nós lemos no jornal, ouvimos no Jornal Nacional. Bom, a primeira coisa é tentar imaginar aquilo. Ao tentar imaginar, você imediatamente já vê se aquilo é possível ou impossível. Então, por exemplo, você ouve a narrativa de um crime. Então, você está lidando com a memória alheia. São coisas que você não presenciou. Como é que você vai dar aquilo uma substância de realidade para você em seguida poder raciocinar sobre aquilo? Lembrando Aristóteles, nós não raciocinamos sobre percepções sensíveis, mas só sobre elementos guardados, conservados na memória. Então, se esse elemento de memória me vem pronto de fora, é claro que tudo que eu vou pensar em seguida já está predeterminado no conteúdo da memória. O senhor me conta, aconteceu isso assim, assim, assim. Eu começo a raciocinar a partir dali, porque eu não vi, eu não fui testemunha, eu só tenho, vamos dizer, esse pedaço de memória que foi enxertado desde fora. Certo? Então, a primeira coisa é você tentar contar para você mesmo esses acontecimentos com o realismo, ou seja, imaginar.